Dando continuidade agora ao segundo painel com a financiadora de estudos e projetos, FINEP, com o tema A inovação como fator de transformação da sociedade. Convidamos ao palco o palestrante Dr. Manuel Cecílio de Miranda. Bom dia a todos. Nosso tema é inovação como fator da transformação da sociedade. Para se chegar à inovação, são necessários, fundamentalmente, dois fatores: o conhecimento e o empreendedorismo. O conhecimento gerado nas universidades e institutos de pesquisa, né? Para atender às necessidades e às demandas do conhecimento e do empreendedorismo, precisamos de recursos financeiros. Aí entra o papel nosso da FINEP, como um dos agentes do governo federal, para apoio financeiro a essas demandas. A FINEP atua no conhecimento, apoiando projetos de pesquisa e de infraestrutura nas universidades e nos institutos de pesquisa. Atua também junto às empresas, incubadoras e parques tecnológicos em seus projetos de inovação de produtos, processos e serviços. Bom, eu trouxe aqui alguns slides para demonstrar o papel da FINEP e como que a missão, como que ela atua e seus instrumentos na prática, no dia a dia, ao atendimento das universidades, dos institutos e das empresas. Bom, a missão da FINEP é promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica em empresas, universidades, centros de pesquisa, institutos tecnológicos e demais entidades, mobilizando recursos financeiros e integrando instrumentos, visando o desenvolvimento econômico e social do país. Nós estamos hoje situados aqui em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A nossa estratégia de atuação para estimular a inovação no país, ela tem ações subdivididas em dois eixos. O fomento à pesquisa científica e tecnológica, voltado para instituições de ciência e tecnologia. E o fomento ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, voltado para as empresas privadas. Fomento à pesquisa científica e tecnológica. Somos 4 objetivos básicos: apoio aos planos institucionais de desenvolvimento de infraestrutura de pesquisa. Para isso, nós temos alguns instrumentos, como o CT-Infra, né, que é um fundo que apoia projetos de obras e compra de equipamentos nas universidades e institutos. Esse montante anual gira em torno de 370 a 400 milhões de reais ao ano para as instituições públicas de ensino, pesquisa e institutos. Temos estímulo à cooperação interinstitucional, regional, nacional e internacional. Temos estímulo à construção de redes que consolidem as instituições líderes e permitam o desenvolvimento de instituições emergentes. E temos o apoio à pesquisa científica e tecnológica que estejam articuladas às necessidades da população e às demandas das empresas nacionais. O fomento ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, temos 4 objetivos, que é o desenvolver a capacidade inovativa da empresa nacional, desenvolver a capacidade inovativa de arranjos produtivos locais, desenvolver empresas de alta tecnologia e desenvolver o segmento do Venture Capital no Brasil. Os instrumentos que a FINEP utiliza para a inovação tem os recursos, o reembolsável, recursos próprios e de terceiros, o FND, o FAT, o Funtel, para inovação em empresas. Temos a subvenção econômica, financiamento não reembolsável oferecido às empresas privadas. Temos o apoio financeiro reembolsável, não reembolsável, com recursos do FNST, são os fundos setoriais e parceiros. E outros instrumentos não financeiros, como o Prêmio FINEP, o Capital de Risco, Inovar, a Cooperação Internacional, e aqui tem FINEP. No apoio, lá em cima, o reembolsável, a FINEP
com retorno, né? A FINEP hoje está trabalhando no sentido de se transformar num agente financeiro mais focado, como fosse no sentido um banco. E isso para atender às necessidades do Fundo Social gerado pelo petróleo. Então, a FINEP está num esforço tremendo. Hoje é o nosso desafio interno de transformação para agilizar a nossa infraestrutura interna, para podermos ser autorizados pelo Banco Central a utilizarmos os instrumentos que hoje os bancos utilizam, o Caixa Econômica e o Banco do Brasil, de captar recursos no mercado nacional e internacional para atender à demanda das empresas para a inovação. Então, a gente está hoje, o nosso desafio atual da FINEP no sentido de nos transformarmos em banco, ou seja, uma instituição financeira, de fato, para atender a essa demanda do reembolsável, que é crescente, e a gente conta com recursos, com poucos recursos, e com nossos recursos próprios, que deveriam ser repassados para nós, mas há uma demora, e isso que a gente acabou se descapitalizando. Prevendo o Fundo Social que vai ser criado, a FINEP já está se estruturando para poder entrar nesse ranqueamento das instituições financeiras para poder utilizar esse recurso do Fundo Social. Pode passar. Financiamento reembolsável. Financiamentos oferecidos às empresas privadas por meio de demanda espontânea apresentam condições diferenciadas quanto comparados ao mercado. Eu tenho um financiamento padrão e o Pró-Inovação e o Juro Zero. Os dois primeiros, eu vou pular isso, vou chamar a atenção só do Juro Zero, que é um financiamento interessante, porque é um limite pequeno, tem uma parceria com os estados, são editais, não tem carência, mas, em compensação, a empresa tem 100 meses para pagar, a amortizar, e é muito interessante para as empresas pequenas entrarem nesse edital. Outro instrumento interessante também é a subvenção econômica. O objetivo do programa da subvenção econômica é promover o aumento das atividades de inovação e da competitividade das empresas por meio de aplicação de recursos públicos não reembolsáveis diretamente às empresas. O marco regulatório para a concessão da subvenção são a Lei de Inovação 10.973 de 2004 e a Lei do Bem 11.196/05. Os recursos não são reembolsáveis e são recebidos e aplicados pela própria empresa. A importância da subvenção é gerar uma cultura dentro do empresariado nacional de P&D, que hoje a nossa empresa visa muito o lucro rápido, imediato. Os investimentos não são aplicados a longo prazo. O P&D exige que os investimentos e os resultados sejam a longo prazo. Então, essa cultura que a FINEP e a UEM-CTI, juntamente com a FINEP, tenta transformar essa cultura de longo prazo investimento. E a subvenção é um desses instrumentos. Financiamentos não reembolsáveis. O que são? São financiamentos de projetos de PDI oferecidos para diferentes setores da economia. As origens desses recursos são contribuições incidentes sobre a exploração de recursos naturais pertencentes à União ou sobre impostos, faturamentos, CIDs e empresas de setores específicos. Essas contribuições constituem hoje os fundos setoriais, que são regidos por comitês gestores, que determinam as formas de aplicação de recursos. Basicamente, eu estou há 33 anos na FINEP, são 3 décadas, e antigamente a gente usava o FNDCT e à medida que o tempo, até meados do regime militar, tínhamos um limite satisfatório. A demanda do Brasil aumentou muito, porém, na década de 90, esse fundo quase se foi extinto. Foi aí que houve a necessidade da criação dos fundos setoriais. Foi aí que houve um reerguimento da FINEP, através dos fundos setoriais,
que são 16 fundos, que hoje são aplicados à universidade a alguns projetos específicos, mas que tem um retorno bastante satisfatório, que permite um desses fundos, que é o CT Infra, que reestrutura toda a parte de pesquisa dentro dos centros de pesquisa da universidade e dos institutos. Temos outros, o CTNERJ, o CT Petro, que também auxiliam em projetos de infraestrutura e também de pesquisa. Então, através desses fundos setoriais, a FINEP espera, para esse ano, uns 2 bi para atender essa demanda e recursos do fundo. E é o que, hoje, a FINEP, fundamentalmente, trabalha em cima desses fundos para atender a demanda da CIT. Esses são os fundos setoriais, não? Tem a referência. Tem o CT Aero, CT Agro, CT Amazônia, o CT Aquaviário, CT Biotech, CT Energy, que é o Energia, CT Espacial, CT Hidro, CT Info, o CT Infra, que eu estou dando mais ênfase, que eu atuei muito forte, que eu tive uma atuação num outro departamento da FINEP, auxiliando nos projetos de infraestrutura dentro das universidades públicas, federais e estaduais, e dentro dos institutos como Embrapa, IPT, entre outros. O CT Mineral, o CT Petro, o CT Saúde. O CT Petro tem até agora vem o Inova Petro, que vem através do BNDES. É um fundo mais focado para as empresas, mas não é um fundo setorial. Vem do BNDES para mais ou menos de 3 bilhões, mais focado para as empresas. Temos o CT Saúde, que é importante também na reestruturação na parte de instrumentação e alguns setores ligados à área de saúde, de pesquisa também. O CT Transporte, o Funtel e o Verde e Amarelo. Outros instrumentos que a FINEP utiliza, que é o Prêmio FINEP, o Capital de Risco, Inovar, a Cooperação Internacional, e aqui tem FINEP, que é uma ação que visa a realização de atividade de difusão da informação e a respeito do tema inovação. Antes de entrar na subvenção, eu trouxe uma outra apresentação, na página 7, que eu te falei. Quando eu falei sobre as empresas, que eu pulei o slide que fala sobre a taxa de juros, e amortização e carência, tem linhas básicas ali, que aquela slide que eu fiz está defasado. Então, temos ali a posição, as condições de financiamento hoje para as empresas, que são taxas de juros bastante atraentes ao ano em relação ao mercado, desde a natureza da atividade que a empresa se propõe, tem desde a pesquisa básica aplicada dentro do setor de P&D das empresas, né? Tem as taxas que a FINEP opera. Vai subir. E aqui tem a linha de atuação, dependendo da linha, ela tem 4%, dependendo da linha, só tem 1%, mais TJLP. E são juros bastante atraentes para o mercado. E aqui, baseado também nas necessidades, a FINEP atua injetando recursos nessas linhas de até 90%, 80%, dependendo da natureza da atividade da empresa ou do projeto. Até 90%, que a FINEP vai atuando. Eu queria voltar na página 7, que apresenta a questão de juros. Desce mais um pouquinho. Tá aqui.
Não, os prazos de carência e amortização que a FINEP hoje está operando depende de cada projeto, depende da natureza. Então, varia muito, mas o prazo de amortização será determinado com variáveis de acordo com a execução do projeto, payback. A FINEP opera até 12 anos a partir da contratação do projeto, período de amortização. E o prazo de carência varia de 6 meses a partir do primeiro faturamento da empresa. E outro item importante seria o item financiáveis para esses projetos, para as empresas. O apoio financeiro abrange os itens necessários à atividade de inovação, respeitadas as restrições aplicáveis a cada instrumento ou tipo de demanda. São oferecidos programas de financiamento que podem combinar mais de uma modalidade de apoio financeiro, visando o atendimento às demandas específicas, com prazo de vigência e dotação previamente estabelecido. Então, tem a relação dos itens que a FINEP apoia dentro do projeto, do cronograma financeiro. Equipes participantes do projeto, bolsas de pesquisa, equipamentos e instrumentos nacionais importados, material permanente, matérias-primas de material de consumo, compra de tecnologia, assistência técnica e serviços de consultoria, obras civis, que é a parte mais capital, né? Obras civis diretamente associadas ao projeto. Deve ser ressaltado que a FINEP não entra na fase de expansão da empresa. Tem que deixar muito claro isso. Quem entra na fase da expansão, ampliação da empresa, é o BNDES, é o papel do BNDES. A FINEP entra em projetos de inovação específico. Quando a gente fala em obras, são obras focadas de adequação do laboratório, precisa, às vezes, dentro do setor de P&D da empresa, precisa adequar o laboratório, fazer uma série de obras. Então, essas obras que a FINEP entra, não seriam obras de construção de indústrias, de ampliação de indústrias. E patenteamento e licenciamento, a FINEP entra, compra de participação do capital de empresas inovadoras, aluguel de material promocional pertinente à difusão e inovação, diárias de passagem de país no exterior, serviço de engenharia, serviço de terceiro de pessoa física e jurídica, acesso a banco de dados, teste de conformidade, certificação do país, treinamento no país e no exterior, softwares customizados, concepção e desenvolvimento de software, produção e instalação fabril de comissário para quando associadas a inovações. Aí que é o papel básico da FINEP, diferenciando-se do papel do BNDES. Isso é bem claro para a gente separar os papéis. Joint Venture associado à inovação, nacionalização do capital social, fusões e corporações, e ferramental social do desenvolvimento tecnológico. Volta para o... Aí eu vou falar agora, seguindo, em sequência a apresentação, falar sobre a subvenção. Na subvenção, foi dito lá, acabei de falar para vocês, que entra capital, compra de equipamento. Na subvenção, é um dinheiro e recursos que a FINEP oferece às empresas para estimular o P&D dentro, a cultura de P&D nas empresas, estimular a contratação de jovens pesquisadores oriundos de universidades, que saem da universidade e às vezes não têm emprego. Esse é um papel fundamental da subvenção. Só que a subvenção não é completa, infelizmente, mas não por conta da FINEP, é por conta da lei da inovação, que não permite a contratação, o apoio a obras e equipamentos, que deveria entrar, mas, infelizmente, a FINEP não pode. Então, a FINEP entra dentro do apoio a custeio, podendo ser vencimentos e vantagens fixas do pessoal da empresa, ou a contratar, já contratado ou a contratar, terceirizados, obrigações patronais, seus encargos do pessoal já de carteira assinada ou a contratar da empresa,
As diárias podem ser diárias nacionais e internacionais para apoio a viagens internacionais, de treinamento ou participação de eventos. Material de consumo nacional. Esse material de consumo, como o projeto exige o desenvolvimento de protótipos, aí sim entra o material de consumo. A empresa vai fazer um novo produto, que é uma máquina que precisa de determinado material, aí é permitido. Passagem de despesa com promoção nacionais e internacionais, para a participação também de treinamento ou eventos nacionais e internacionais. E outras despesas de serviços terceiros de pessoas jurídicas, que podendo ser uma empresa não pode comprar equipamento ou não tem um laboratório de análise. Então, ela pode terceirizar esse laboratório, e aí entra em pessoa jurídica. Então, ela pode utilizar desse serviço dentro do projeto. E pessoa física pode contratar consultores, contratar mão de obra terceirizada dentro dessa rubrica. Ali são os itens da proposta, né, quando a pessoa entra com um projeto, é um business plan muito básico, que são os dados da empresa, o histórico da empresa, a composição do capital da empresa, a infraestrutura, o que ela conta de infraestrutura, recursos humanos, a letra E, o que ela tem de P&D, o que ela desenvolveu em P&D, o histórico dela em P&D. Por isso que é o foco da subvenção, é desenvolver a cultura de P&D, que eu falei. O F é a solicitação de recursos às agências governamentais, se ela teve ou não algum outro tipo de apoio, e ela diz sim ou não, qual foi o apoio. E, basicamente, o mercado que se propõe a inovação. Não adianta você inovar se não tem mercado. A fundamental é tirar da prateleira as ideias que saem, os conhecimentos da universidade, dos institutos, e trazer isso para o mercado. E por isso que a subvenção exige que ela descreva muito bem detalhado o mercado dela e o mercado que a inovação se propõe. Dados do projeto, o título do projeto, objetivos, prazo de execução, a descrição do projeto, a sua justificativa, resultados esperados, falar sobre a inovação, os impactos previstos no projeto, os impactos sociais e econômicos, e os impactos do projeto no mercado, que esse projeto vai trazer para o mercado, e o impacto do projeto no crescimento da empresa. E falar também da equipe, que é importante, é um ponto fundamental na análise, é uma equipe que a empresa formou para desenvolver o projeto. O cronograma físico, que tem as metas, atividades, indicador de execução física e financeira, os orçamentos, em relação aos itens, que eu falei que tem que ser mais em cima do custeio. Observações importantes. As microempresas de pequeno porte ou pequenas empresas poderão aportar contrapartida financeira ou não financeira. O que quer dizer isso? De acordo com o faturamento anual da empresa, ela poderá aplicar 10%, que é obrigatório, 10%, 20%, dependendo da classificação dela, do faturamento anual, que eu não botaria, acho que é 1.600.000, até 1.600.000 é considerado micro, e a partir de 1.600.000 anuais é pequena empresa, elas têm um fator que beneficia ela, não precisa aportar recursos financeiros dentro do projeto, basta ela dizer que a equipe dela, a equipe que ela está trazendo para o projeto, o salário desse pessoal, que ela vai pagar, isso, o programa permite que isso seja uma contrapartida. Nas demais empresas classificadas de médias e grandes, isso não é permitido. Ela teria que aportar mesmo recursos dentro do projeto, seja capital, pagamento pessoal, mas não pessoal, mas
obras, equipamentos que ela vai aportar dentro do projeto. Ela tem que demonstrar isso lá na frente. Então, essa é a grande vantagem para as micros e pequenas empresas, de não terem de recurso para desembolsar e dizer que, olha, o pessoal meu, eu estou jogando no projeto, então faz parte da minha contrapartida. As empresas médias e grandes deverão aportar contrapartida financeira, que poderá ser objeto de solicitação simultânea de financiamento, no início da etapa 2, aos programas de crédito da FINEP. A cotação da operação de crédito... Isso aí é o seguinte, quando as empresas consideradas médias e grandes, que têm que aportar recursos a partir de 50%, 100% e 200%, se ela disser para a FINEP, eu estou com o projeto foi aprovado, mas eu não tenho dinheiro para aportar. Eu sou obrigado a aportar recurso financeiro. Então, ela solicita uma linha especial de crédito à FINEP e, de acordo com o montante que ficar ali ou mais, dependendo do seu grau que é solicitado, ela pede à FINEP o apoio financeiro do crédito. Ela recebe a subvenção e pede à FINEP a contrapartida via crédito. Serão reconhecidas como despesas de contrapartida aquelas realizadas a partir da data da publicação, da aprovação final do projeto na página da FINEP na internet. Então, o que quer dizer isso? Isso aí é porque, antigamente, as empresas jogavam como contrapartida de despesas lá de trás. Agora, não pode ser no momento que ela entra com o projeto na FINEP. Tem que ser despesas que, no momento que foi aprovado o projeto na FINEP. Tem a partir dali que vale as despesas para o projeto. Deve ser bem claro isso. Volta um pouquinho. É que os aportes financeiros para as micros, na subvenção econômica, por projeto, o mínimo é de R$500 mil e o máximo R$10 milhões. O orçamento previsto para o próximo edital é de R$500 milhões. E tem 6 grandes áreas, mas que as 6 grandes áreas estão para mudar, que seria a TI, Tecnologia da Informação, a área de biotecnologia, a área de saúde, a área de energia, a área estratégica e a área social. De forma que essas áreas que estão sendo discutidas dentro do Ministério naturalmente vai mudar isso. Então, a gente não tem ideia ainda quais são as grandes áreas, que cada grande área tem 3 subtemas. E as empresas, que se for ranqueada, ela tem que ver mais ou menos qual o tema que o projeto dela será aderente ou não. Isso sempre que sair o edital, ela tem que ver se o projeto dela é aderente ao edital. Aí sim ela participa. Eu dei só um exemplo lá na frente. 2008, o que aconteceu em 2008? Que na área de TI foram apoiados projetos na área de software e de conteúdo inovador para as novas mídias, como aparelhos, celulares, novos dispositivos de acesso à internet, TV digital, entre outros. Em biotecnologia, naquela época, foram priorizados projetos com potencial terapêutico obtidos a partir de princípios ativos existentes em espécies da biodiversidade brasileira e bioinseticidas, né? Para controle de pragas provocadas por insetos emissores de doenças como dengue, malária e febre amarela. Já em 2010, na área de saúde, foi ferramentas terapêuticas de doenças negligenciadas. Em 2010, na área de saúde, o foco foi na área de projetos de sustentação à vida, como a parte do coração, STEND. Okay. No projeto estratégico, naquela época, foram projetos de posicionamento para navegação, controle, guiamento e tipos simuladores, além de materiais emissores de alerta e de alta densidade energética. Mudou também em 2010, na área estratégica, e foi VANT, veículos aéreos não tripulados, e projeto na área de blindagem. Na área de energia, naquela época, foram projetos que teriam aderência
nas linhas de aproveitamento da palha da cana de cadeia do etanol, extração de óleos de palmáceas e pinhão manso para a produção de biodiesel em pequena escala e fabricação de válvulas submarinas utilizadas na exploração de petróleo e gás em águas profundas. Muda cada ano, a cada lançamento de edital, que deveria ser anual, infelizmente estamos atrasados, 2010 foi o último, provavelmente agora está saindo do 2013, os valores mudaram, vão mudar esse ano, 500 milhões vão ser ranqueados nas 6 áreas. E, bom, basicamente esses foram os instrumentos que a FINEP utiliza, isso no dia a dia, para apoio à inovação no país. Ou seja, na área de crédito, com reembolsável. Hoje temos Inova Crédito, tem o CTP, o Inova Petro, que está sendo lançado na faixa de 3 bilhões de reais, que na subvenção econômica 500 milhões para as empresas, para a área de institutos e universidades. Temos o CT Infra, com cerca de 400 milhões de reais, e as ações transversais e horizontais que são oriundos dos fundos setoriais, que é apoio tanto para a infraestrutura quanto também para a parte de projetos de pesquisas específicos. O último, que eu tenho um exemplo, na parte de nanotecnologia, com um projeto que saiu no ano passado, específico na área de nanotecnologia, e alguns projetos na área de saúde voltados do CT Saúde. Então, esses são os instrumentos que a FINEP se utiliza para atender a inovação no país. E já deixando o desafio que a FINEP está de ampliar esses valores, tentando se transformar num agente financeiro de fato, né, e de direito, buscando novas formas para ampliar esses recursos, para oferecer às empresas e oferecer aos institutos e universidades novas formas de captação de recursos, tanto aqui no país quanto no exterior, visando aumentar o seu poder de ação, o seu poder orçamentário, tendo em vista que fica muito atrelado aos orçamentos que são de cunho federal. Se nós conseguirmos obter a concessão do Banco Central de nos transformarmos em instituição financeira, poderemos alavancar isso através de captação de recursos no mercado e outros convênios internacionais. Bom, pessoal, isso é o que eu tenho para dizer para vocês. E, se alguém tiver alguma dúvida, estou aí à disposição de vocês. Bom dia, parabéns pela palestra. Meu nome é Sérgio Knorr, eu sou do MCTI, né? Só que, apesar do colega, que tem quase 3 décadas já de experiência, eu só tenho 2 semanas, estou concluindo a minha 2ª semana, agora sou novo concursado. Eu concordo, eu acho que com a palestra ainda anterior, né? Eu acho que o grande desafio do Brasil, né? Ou seja, estamos gerando conhecimento, temos bastante pesquisa, mas o grande desafio é levar as ICTs a trabalharem junto com as empresas, ou seja, transformar o conhecimento em dinheiro, né? E acho que essa é uma das tarefas do MCTI, da FINEP e de toda a estrutura do governo federal, justamente para apoiar as ICTs e levar elas a trabalharem junto com as empresas. Talvez a pergunta aqui, que fica principalmente desse egrégio seminário e dos meus colegas que aqui sentam junto comigo, né, seja que você explique um pouco mais, né, como que essas instituições que aqui estão hoje podem solicitar recursos junto à FINEP, né, seja através do edital Modernite, como você já colocou, que é justamente para a infraestrutura, né, ou mesmo por demanda espontânea, né? E aqui eu cito o Sistema Brasileiro de Tecnologia, o Cibratec, né? Tanto nos serviços tecnológicos, né?
que são as tecnologias industriais básicas, as TIBs, né? Ou de extensão tecnológica. Então, como é que as instituições aqui podem hoje, né, através de editais ou de demanda espontânea, solicitar recursos da FINEP? Muito obrigado. No passado, a gente utilizou muito o verde e amarelo, era a participação de recursos que as empresas demandavam, ou os institutos, nos centros de pesquisas públicos, e o dinheiro iria, justamente, que era mais ou menos através de edital ou demanda espontânea. E o recurso iria, basicamente, para dentro da instituição, universidade ou instituto. E as empresas fariam o projeto em parceria. Dividiam as patentes, royalties, havia um contrato, um convênio entre eles. Hoje, basicamente, as demandas espontâneas estão um pouco paralisadas dentro da FINEP, talvez até da MSTI, porque isso vem, as diretrizes vêm lá do Ministério. Então, tem que se formar um TR, um termo de referência, que quem concede esse TR é via Ministério. A FINEP hoje não tem muita ingerência, muita independência de aceitar essas demandas espontâneas. Ela trabalha hoje, basicamente, por editais. Tem um edital na área de saúde que foca em determinado assunto, e aí, junto com empresas, né, a FINEP atua dessa forma, seja com fundos setoriais de saúde, ou na área de transporte, que teve a parte também de navegação ano passado, de embarcações, seja na área do CT Petro, com águas profundas. Ocorreram projetos junto com empresas, em parceria com universidades, que eram projetos focados na área do pré-sal. Ok? E, então, respondendo a você, basicamente, as demandas espontâneas, de balcão, que a gente chamava antigamente, que você chegava no balcão, até a própria universidade mesmo chegava no balcão e apresentava o seu projeto independente de edital. Hoje, isso já não acontece mais. Entendeu? Existe a FINEP não tem mais essa autonomia, porque o Ministério tem que passar os TRs para a gente, e a gente é um instrumento para alavancar isso. Existem os FAPs, que são os formulários de acompanhamento de projetos, que está dentro do site da FINEP, está os FAPs, mas cada FAP é focado dentro do edital, dentro do programa. Entendeu? Existe um FAP para as empresas. As empresas podem, sim, se utilizar e ir diretamente no FAP, se cadastrar e preencher o FAP, que é um mini plano, business plan, um mini plano de negócio. Entra primeiramente com uma consulta prévia, CP, e depois, se enquadrada, ela entra com a SF, que é a solicitação formal de recursos. Isso para as empresas, as demandas, que é o InovaCred, isso ainda é permitido. Mas para as instituições de pesquisa, universidades, institutos, ela tem que seguir um ritual ou do edital ou uma demanda que saia, o Ministério passa para a FINEP, e aí sim, abre-se um link, um FAP específico para aquela demanda. Ok? Edgar, Jomar, da Embrapa Soja, Londrina. Eu tenho uma pergunta para você. Uma das atribuições das empresas de pesquisa é a geração de conhecimento e benefício da sociedade. E eu gostaria de saber se vocês têm um apoio financeiro relacionado à gestão de proteção do conhecimento sensível, no que se refere à proteção física, à proteção de documentos, enfim, toda aquela que o Programa Nacional de Proteção do Conhecimento, que é o PNPC, indica, né? Na área de gestão, nós temos o NAGE, que é o programa NAGE, que já foi, o edital foi lançado no passado e deve ter uma nova versão agora. Você fala proteção... Proteção do conhecimento sensível, que é um tema aí de uma palestra que eu vou falar também, né? Isso relacionado à proteção do conhecimento sensível. Até porque alguns projetos, eles são assim... a gente não tem projeto específico para esse fim. Tem alguns... a execução de um projeto de segurança envolve assim um investimento de 200, 300 mil reais, às vezes.
Esse assunto são assuntos mais ou menos estratégicos que a FINEP está tratando junto com o Ministério. A FINEP está sendo reformulada junto com o Ministério. Esse assunto provavelmente deve sair no segundo semestre. E você depois pega um e-mail e passa para mim, que eu te passo depois como é que está o andamento disso aí. É manuel@finep.gov.br. Eu não saberia te responder se está agora, como é que em pé está isso aí. Eu gostaria. Em primeiro lugar, um pedido. Quando você colocasse no início da sua apresentação, logo após a citação universidades, colocasse institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Porque hoje nós temos uma capilaridade muito grande no Brasil inteiro. E a nossa missão maior é exatamente, através do ensino, pesquisa e extensão, dar toda a sustentabilidade aos APLs. E nós fazemos isso com grande desenvoltura onde a gente atua. E também perguntar o seguinte: antigamente nós tínhamos uma ferramenta muito forte, até o ano passado, retrasado, que eram os CVTs, quando nós colocávamos os CVTs para dar sustentabilidade a um determinado APL. E aí os institutos federais, naquele tempo ainda eram Cefetes, né? E se organizava com o ITEP, por exemplo, de Pernambuco e outras instituições, e montávamos os CVTs para trabalhar na difusão do conhecimento, como também na própria investigação tecnológica, na pesquisa tecnológica, para dar sustentabilidade àquele APL. Hoje eu não sei como é que estão essas questões dos CVTs gerenciada pelos institutos federais. Nós tínhamos um que foi desenvolvido lá em Itacuruba, mas agora eu não sei como é que anda mais isso dentro do FINEP. Você falou sobre o CT Infra. Eu gostaria também de saber, certo, já que os CVTs não têm acompanhado, como é que está essa questão do CT Infra dentro das universidades e dentro para as universidades e para os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A primeira pergunta, depois o senhor passa o e-mail, eu responderei com mais calma isso assim que eu chegar na FINEP para dar a informação correta para o senhor. O CT Infra, ele, antigamente, nós, quando atuávamos junto com o FNDCT, as universidades apresentavam seus projetos e, individualmente, orçamentos distintos, dentro das suas necessidades, e o corpo técnico da FINEP, analista, iria lá com o consultor, em loco, fazer a avaliação desses projetos. Eu fui várias vezes na USP, na UFR, Rio Grande do Sul, na UFRJ, era projeto específico, e era de individuais, era física, química, separadamente. Houve uma mudança geral nisso. Hoje, as universidades, infelizmente, a universidade hoje só conta basicamente com o CT Infra. É um fundo que é para apoio específico para obras, compra de equipamentos e obras focado para cursos para graduação e pesquisa. A graduação está fora, só a pesquisa e a pós-graduação. Tem um limite para as empresas, para as universidades, apresentarem projetos, submeterem os projetos ao CT Infra. É baseado em cima do doutor. Cada doutor tem não sei se é 12 mil reais ou 10 mil reais, em cima disso as universidades somam e apresentam seus orçamentos e em cima cada doutor, não sei, era 12 mil reais por cabeça. E aí somava-se tudo e tinha um limite até, acho que 12 milhões, limite, o teto,
para apresentar os projetos da FINEP. Isso não quer dizer que a universidade iria ganhar 12 milhões. Por exemplo, uma USP tem muito, ia dar mais de 20 milhões, se ela fosse somar o número de doutores. Então, aí estabeleceu o número de 12 milhões. Aí acontece que o edital é aberto, mas a FINEP não tem ingerência ela sabe que a universidade tem um limite para pedir, mas é uma coxa de retalho. Vocês têm que... a universidade briga internamente para cada instituto, cada departamento, tem que apresentar à reitoria o plano de ação, com o seu orçamento. É uma briga interna entre as instituições, deles lá. E quando chega um acordo, submetem isso ao edital, né, o projeto. E isso a FINEP pega todos os projetos, avalia se está tudo certinho, a avaliação da documentação, tudo direitinho, e manda, seleciona os projetos e manda para um grupo consultivo. São mais ou menos 80 consultores. E ficam uma semana no hotel, enclausurado ali, avaliando esses projetos. E aí sai um ranqueamento e vai para a diretoria, e isso aí depois sai para... Mais ou menos funciona dessa forma. Quer dizer, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas essa é a forma que a FINEP opera. Ela utiliza de 80 a 100 consultores cadastrados. Esses consultores não podem avaliar o projeto deles, eles têm que sair fora e avaliar de outra... Os do Sul não podem avaliar os projetos da região Sul, tem que avaliar os das outras regiões, para não haver conflitos de interesse. Bom, feito isso, vai para a FINEP, aí tem toda uma avaliação, tem a fase de recursos, então funciona mais ou menos assim. Operacionalmente, essa é a forma que é trabalhado o edital do CT Infra. Os outros editais também funcionam mais ou menos assim. A subvenção econômica também que eu participei funciona da mesma forma. As empresas apresentam os projetos de inovação, a FINEP também tem uma série de consultores e ficam mais ou menos uma semana dentro de um hotel avaliando esses projetos, e aí submete isso para a diretoria, e a diretoria vai e aprova. Depois tem quem não é aprovado, aí entra com recurso, fica mais um mês esperando, aí novamente é avaliado o recurso, e depois da fase final é que sai o resultado. Então, os editais funcionam dessa forma. A FINEP tem seus analistas e utiliza-se da comunidade científica e dos institutos, trazendo os consultores para ajudá-la na avaliação dos projetos. Ok? E a primeira pergunta que o senhor fez, depois o senhor mandou um e-mail para mim, só para me reavivar, para eu depois responder. manuel@finep.gov.br. Manuel com O. Ok? Obrigado. Agradecemos a presença do palestrante. Solicitamos que retorne ao seu lugar. Obrigada. Obrigada. Antes de passarmos para o terceiro painel, só um breve aviso que, após encerrarmos esse primeiro período da manhã, nós estamos disponibilizando 2 ônibus que vão sair, um para o Shopping Boulevard e outro para o Shopping Iguatemi, às 12h10, e eles vão estar retornando às 13h40 dos respectivos shoppings, tá? E ambos os shoppings têm uma ampla opção de restaurantes para o horário do almoço. Obrigada. Só prestar atenção na identificação que vai estar na frente dos ônibus para o destino de cada um, ok? Muito obrigada. E, continuando a nossa terceira parte dessa manhã, o terceiro painel com a apresentação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, sobre o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização GESPública, com o tema Modelos de Excelência na Gestão Pública. Convido ao palco o senhor Lobivar Barros de Matos Filho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, peço muitas desculpas. O fato concreto é que ontem foi chamado o Francisco, e o nosso Francisco, que seria o palestrante de agora de vocês, teve um problema de saúde
ou foi chamado ao Vaticano, não sei bem. E eu estou aqui tentando fazer essa missa. Quero lhes dizer que eu sou, apesar de pintar o cabelo, muito novo no programa Gestão Pública, no Ministério, mas tenho uma visão, uma participação um pouco mais antiga de outras entidades, e gostaria que vocês me ajudassem a fazer esse trabalho que nós temos que fazer agora. No Gestão Pública, como qualquer coisa da vida, existem atualizações, existem mudanças, e a gente vai crescendo, se puder. O Gestão Pública, então, a partir de um dado momento, 2 anos atrás, percebeu a necessidade dessa grande transformação. E como é que se deu isso? Inicialmente, os ciclos anteriores do PQGF mostravam uma certa caduquice, uma certa velhice, no mau sentido. Existem velhices do bom sentido, mas como o vinho, mas o produto do programa estava repetitivo, e algumas identificações foram feitas a partir dessa repetição. Os critérios que a gente utilizava poderiam ser a grande razão dessa doença. E aí começou-se a pensar se poderia ou não ser esse o problema. Ou será que seriam outros os problemas? Na minha leitura, que não participei desse momento inicial de 3, 4 anos atrás, não é só essa a problemática. Existem problemáticas de origem. O Rubem Alves, ele fala de uma coisa que me acompanha durante há muito tempo. Existem para nós, na nossa vida, 2 coisas que nos regem. Uma delas são as ferramentas. As ferramentas podem ser os processos, podem ser os nossos conhecimentos ordenados. Enfim, as ferramentas são algo que nos conduz ao nosso saber. E o outro elemento muito forte são os nossos brinquedos, que nos ajudam a perceber como eu posso melhor utilizar esse saber, esse conhecimento. Eu acho que o que falta profundamente no nosso modelo é exatamente a falta de brinquedos. E o brinquedo fundamental, nesse caso, é saber o que realmente o usuário desse programa pretende fazer. Mas essa não é a discussão que fez a mudança até hoje. A discussão que fez foi: existe alguma dificuldade operacional? Existe uma repetição? Enfim, quais são, dentro dos critérios, portanto, uma mudança pouco profunda, quais foram aquelas problemáticas que nós tínhamos anteriormente. E daí, o próximo slide nos fala
o que se concluiu que deveríamos fazer para melhorar a proposta. Uma aplicação mais rápida, mais simples, com pensamento de melhorias, tudo alinhado a um plano ou a planos, como plano plurianual, como organizações que atrelam a gestão da organização ou da entidade às decisões maiores de governo, por exemplo. Enfim, algumas coisas que mudavam o desenho anterior para uma nova perspectiva e, insisto, na minha visão, o êxito deve ser grande, mas nós não vamos curar a doença definitivamente. Se eu estiver indo muito rápido e se tiver alguma dúvida na hora, posso interromper. Tá? Para, então, ampliar a discussão e evitar que a gente resolvesse os problemas pura e simplesmente olhando nosso umbigo, nós tratamos de buscar alguma parceria que pudesse nos dar uma ajuda nas questões de melhoria de cada critério. Então, nos primeiros critérios, o nosso planejamento, o orçamento, a visão de governança, a perspectiva de controle, a orientação jurídica foram ajustadas, foram adicionadas à nossa discussão desses critérios. As questões de critério de natureza de TI, de natureza do que a gente chama de critério 5, gestão do conhecimento, por exemplo, foram também bastante utilizadas com parcerias específicas. Essas parcerias foram quase todas membros do Ministério ou de outros ministérios, inclusive de outras entidades que também nos ajudaram de forma eficiente e definitiva na busca de quais as mudanças que deveriam ser realizadas. Os critérios, então, passaram a ter um novo desenho. O que era antigamente liderança, pura e simplesmente, passou a ser governança, e os conceitos de governança incluíam a própria governança, incluía a liderança e, como antes, uma avaliação de desempenho desses elementos do critério. A governança foi uma inclusão, eu diria, quase que uma busca por algo que hoje se dá mais atenção, e deu realmente uma grande complementação ao critério 1. Os demais critérios desse bloco também sofreram alterações, alguns mais profundas, o público-alvo, o interesse público e cidadania,
foram mais detalhadamente, atenciosamente mudados, e estratégias e planos ficou ainda quase dentro do que era antigamente. A minha leitura dessas alterações diz respeito principalmente àquilo que a sociedade passa a ser mais atendida diretamente através de uma consciência do serviço prestado pela entidade, pelo órgão. Nós precisaríamos, então, ter uma relação mais forte. Junto com isso, nós vamos ver adiante, outros instrumentos estariam nos fortalecendo, e então a leitura para esses critérios dentro desse bloco seria mais fácil e mais inteira. Pessoas e processos sofreram algumas alterações, mas mantiveram a ideia original de uma certa forma. Informação e conhecimento, a gestão do conhecimento passou a ter uma explicitação, até para que a gente pudesse não só teorizar em cima da questão, mas, principalmente, trazer os experimentos para discutir a nossa eficiência, a nossa excelência de gestão. O que gestão do conhecimento tem para mim como experiência é uma grande evolução. Uma evolução onde a gente sai de uma teorização para uma prática já bem estabelecida e onde algum daqueles outros elementos que nós vamos ver adiante estariam necessariamente atreladas a esse conhecimento da gestão, do conhecimento. Finalmente, os resultados fazem então, o conjunto, tal como antes, um pouco mais detalhado, um pouco mais forte, que nós vamos, de alguma forma, fomentar na avaliação final. E para onde realmente nós estamos indo? Depois de alguns momentos de discussão, houve uma perspectiva. Quais seriam as razões para a gente estabelecer todas aquelas regras através dos critérios, onde itens e subitens pudessem dizer, olha, a entidade deve seguir esse caminho. E aí eu acho que começa uma boa evolução. Ao invés de, pura e simplesmente, como sempre foi, se dizer a entidade deve fazer isso, se pergunta de outra forma. O que a entidade está fazendo? É isso? E, em vez, então, de eu estabelecer o que é, eu pergunto o que está sendo feito. Daí geraram dois modelos. O modelo de excelência hoje, portanto, tem dois caminhos bastante claros na minha leitura. O caminho prescritivo, ele estabelece não perguntas, mas induções para que a organização perceba se está indo para aqui ou para ali.
ao final, e já vendo os resultados, ela consegue ver não mais em pontos, pura e simplesmente pontos, mas ela consegue ver quais as dificuldades que ela tem em sua gestão. A leitura que ela faz do modelo prescritivo é: eu preciso fazer uma melhoria. Portanto, eu estou criando a perspectiva de um plano de melhoria com o modelo prescritivo. O que eu quero não é concorrer a nenhum prêmio. O que eu quero é melhorar a minha gestão. O prêmio também vai permitir melhorar a minha gestão. É claro que, quando eu fizer a minha pontuação e verificar que eu estou com 600 pontos e depois de 5, 6 anos e não estou conseguindo sair, eu tenho uma clareza da minha necessidade de melhoria, e aí gera um plano de melhoria. Mas a forma não é mais prescritiva, e sim descritiva. E o que faz? Coloca a organização, principalmente, concorrendo a um prêmio. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu não estou fazendo nenhuma concorrência, eu não estou julgando para fora, eu estou julgando para dentro com o modelo descritivo. Bom, finalmente, o que nós temos, então, de produtos dentro do modelo que nós utilizamos? Nossos produtos são critérios de governança, de estratégia, o público-alvo, enfim, esses critérios que estão aí. E todos esses conjuntos de ideias vão gerar guias que estarão extremamente interligados. Esses guias estão em andamento, não estão totalmente prontos. Todo o nosso serviço ainda está em andamento. Os guias, eles têm uma interligação, como eu tinha dito antes, forte. Então, pesquisa, carta ao cidadão, nosso modelo de gestão de excelência, isso tudo está altamente interligado, e os guias irão fornecer caminhos para nos permitir conduzir dentro daquelas ideias. Voltando ao Rubem Alves, eu acho que nosso brinquedo deve estar contido nesses guias, mas não de forma definitiva e pura. Eu tenho que ter outros elementos que me ajudem a ter alegria para fazer o trabalho, que não é pequeno, é muito pesado. O que eu pude fazer nesse tempo pequeno é esse. E se alguém tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigada, então, ao nosso palestrante. Pode retornar ao seu lugar. Bem, senhoras e senhores, nós faremos agora uma pausa para o almoço. Estaremos de volta às 14h para darmos continuidade ao seminário. Obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde. Só um pequeno aviso para aqueles que ainda não assinaram a lista de presença, para, durante o evento, agora no período da tarde, assinarem. Espero que todos tenham tido um bom momento durante o almoço. Nós nos desculpamos mais uma vez pelo imprevisto com o ônibus. E agora retomamos as nossas atividades. Bem, vamos recomeçar agora com o quarto painel, com a Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação,
a BIPT, com o tema Fortalecendo a Tecnologia e a Inovação nas EPDIs. Convido, então, o senhor Félix Andrade da Silva para subir ao palco. Muito boa tarde a todos. É um prazer e uma satisfação, mais uma vez, poder estar contribuindo aqui com este seminário do Programa Excelência na Gestão. E nos coube aqui discorrer rapidamente sobre as ações que estão em curso na BIPT, né, e alguns projetos que estão sendo idealizados com o objetivo de atender o planejamento estratégico nosso, de buscar um novo patamar de atuação para a nossa associação. A maioria de vocês já tem conhecimento, né? A BIPT está caminhando para atingir 33 anos de existência. Hoje já conta com 176 associados em todo o país. Nesse slide vocês podem perceber a distribuição geográfica dos nossos associados, grande parte concentrado na região Sudeste, 39%, depois a região Nordeste com 28%, região Centro-Oeste 13%, região Norte 11% e região Sul 9%. Mas é importante que se diga que, independente dos associados, a BIPT tem sido constantemente demandada por outras instituições, não só buscando associação, mas também procurando os produtos e serviços disponibilizados pela BIPT para a comunidade de ciência e tecnologia do país. Essa é a nossa árvore do conhecimento, onde estão aí representados, né, todos os nossos associados, os 176. A gente procura manter essa árvore atualizada. E a atuação, né? A BIPT representa hoje a única instituição do Brasil que tem por missão representar, de fato, as instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação do país. Não existe nenhuma outra instituição que faça um trabalho similar ao nosso. E isso pressupõe promover o engajamento dessas instituições nas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Por isso que o nosso trabalho é fortemente apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela FINEP, pelo CNPq, né, que são parceiros desde a origem da instituição. A BIPT, ao longo de sua trajetória, também tem participação efetiva nos principais marcos e políticas públicas de ciência e tecnologia do país. Em todos os momentos em que surgiram marcos históricos em relação às mudanças de natureza institucional e legal nessas políticas, a BIPT se fez presente e com contribuições, eu diria, efetivas para atender as demandas e as especificidades dos nossos associados. De forma pioneira, pode-se dizer assim, a BIPT ajudou a criar os atuais fóruns do CONSECT, do Conselho das Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, e também o Fórum do CONFAP, das Fundações de Amparo à Pesquisa, né? E a gente não pode deixar de mencionar a cabeça estratégica, na ocasião, do professor Linaldo Cavalcante, que foi o secretário executivo da BIPT, né? Criou a instituição e deu a ela os rumos que até hoje nós perseguimos, né? E principalmente a preocupação dele com a questão da desconcentração regional do conhecimento, né? Conhecimento hoje conhecimento e infraestrutura tecnológica, né, fundamentalmente concentrados nas regiões Sul e Sudeste, né, e a preocupação de promover essa desconcentração. Isso eu diria que foi uma bandeira e uma marca que até hoje existe na BIPT. A BIPT também se faz sempre presente em todos os fóruns do Executivo e do Legislativo que tratam de temas associados à ciência, tecnologia e inovação. Então, essa figura mostra mais ou menos como é que a BIPT vem se articulando hoje em relação ao sistema, né? Nós, como eu disse, nós temos o apoio direto, né, para a maioria das nossas ações promovidas através do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia e das suas agências, CNPq e FINEP, né? E temos uma articulação com todos esses fóruns, né? O Fórum da FINEP, o Fórum do CNPq,
alguns fóruns e conselhos de alguns associados nossos, a participação também no Conselho do Secretário de Ciência e Tecnologia, das fundações de amparo à pesquisa, enfim. E temos um conjunto de associados que extrapola o limite das instituições tecnológicas. Nós temos associados, entre os associados, secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia, fundações de amparo à pesquisa, empresas privadas, enfim. O escopo de associados da BIPT hoje é bastante amplo, não se restringe só aos institutos tecnológicos. A BIPT também mantém alianças estratégicas com algumas entidades que representam diversos movimentos relacionados à inovação no país. Então, nós temos uma parceria estratégica hoje com a ANPEI, que atua em relação às empresas inovadoras, né? Basicamente o setor privado, né? As empresas inovadoras do país. A Amprotec, que congrega as incubadoras de empresas, os parques tecnológicos e os empreendimentos inovadores. E também agora, mais recentemente, quem se associou a essa aliança foi o Fortec, né? Que representa os núcleos de inovação tecnológica, né? Que foram criados a partir da Lei de Inovação. Então, nossas metas, né? Representar as EPDIs no âmbito governamental e promover sua inserção e participação em programas e projetos mobilizadores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, participar nos processos de formulação de políticas públicas e no aperfeiçoamento do marco legal, contribuir para a redução das assimetrias e desigualdades regionais no âmbito da ciência, tecnologia e inovação, e contribuir para melhorar a gestão e eficiência das EPDIs no cumprimento da sua missão, né? Por sinal, através desse programa, né, a gente procura atuar em relação a essa vertente. Promover e divulgar informações relevantes no âmbito do sistema de ciência e tecnologia e promover ações de formação e capacitação demandadas pelas EPDIs. Ou seja, além dos cursos que nós mantemos hoje, nós já estamos trabalhando com o objetivo de fazer uma pesquisa junto aos nossos associados para ver quais são as principais demandas do ponto de vista de capacitação, para, dentro em breve, a BIPT poder também atuar nessas áreas. O programa Excelência na Gestão já é um programa com 15 anos de existência e com resultados assim bastante expressivos. Nos últimos 4 anos, aí vocês têm os números, né, que foram apresentados, isso aí já é do conhecimento da maioria, mas gostaria de destacar aqui o número de pessoas treinadas, que já chegou em 2012 a 522, o número de eventos realizados, 35, tá? O número de instituições que já apresentaram relatórios de gestão, que flutuou entre 21 e 18, agora no último ano. Mas, enfim, é um programa que se tornou, eu diria, uma marca registrada da BIPT, né, e que tem tido uma adesão sempre crescente. Outros serviços que a BIPT proporciona, né, alguns já do conhecimento da maioria, talvez, o Gestão CIT Online, né, que, num ano, ele é um instrumento, é um informativo eletrônico com circulação bissemanal, né? Tem mais, num ano ela chega a obter mais de 100 edições por ano, tá? São atualmente cerca de 15 mil leitores em todo o Brasil, entre parlamentares, estudantes e profissionais da área de ciência e tecnologia. E nós temos também um informe ABIPT, que é um informativo eletrônico com veiculação de matérias exclusivas sobre a atuação dos nossos associados. Então, a circulação do informe ABIPT está em torno de 1.500 assinantes, com 12 edições por ano. A Agência Gestão CITI, é um dos produtos mais novos da BIPT, é um portal de notícias e já é considerado o maior portal de notícias na área de ciência, tecnologia e inovação do país. Para vocês terem uma ideia, já são 6 mil visitantes por dia nesse portal. Eu acredito que a maioria das pessoas já conhece o portal da BIPT.
tá, com notícias diárias, em tempo real, sobre o que está rolando na área de ciência e tecnologia, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. Outro serviço importante que a BIPT vem prestando são os cursos de formação, né? Nós temos um curso que muitos aqui talvez já conheçam, que é o Agintec. O Agintec ele funcionou entre 93 e 2008, com 33 cursos realizados em todo o país e com quase 1.000 pessoas que foram formadas, né, capacitadas em relação ao agenciamento da inovação. Esse trata-se talvez de um dos programas pioneiros de maior impacto que a BIPT já realizou, porque quando não se falava ainda em inovação, no início da década de 90, nós idealizamos, estruturamos e operacionalizamos esse programa e que teve um resultado, eu diria, espetacular na época, porque ajudou a constituir os sistemas estaduais de ciência e tecnologia que até então estavam em formação. Essas pessoas capacitadas foram trabalhar justamente nas secretarias de Estado, secretarias municipais, e começar a estruturar o sistema local de inovação. A BIPT agora já está negociando a retomada desse curso com alguns estados, no Amazonas, em Goiás. Pretendemos brevemente tentar já promover o retorno do Agintec, e agora com uma nova roupagem, porque agora nós temos um novo marco legal, tem uma série de inserções que estão sendo feitas no conteúdo programático desse curso. Nós temos também um outro curso que está fazendo um sucesso, diríamos, um pouco surpreendente. Agora mesmo, desde ontem eu estou atuando no curso de capacitação na área de formação, de elaboração e gestão de projetos. Para vocês terem uma ideia, nós temos nesse curso, né, que acaba amanhã, 54 pessoas inscritas de todo o Brasil, né, denotando a carícia que nós temos de pessoal qualificado para elaborar e executar projetos. Então, é um curso que está, um curso de aproximadamente 40 horas, onde os técnicos, os profissionais que participam do curso têm envolvimento com a parte teórica, a contextualização do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o marco legal. Então, eles têm uma visão panorâmica desse contexto. No segundo dia, eles já são treinados em relação à metodologia de elaboração e gestão de projetos. E depois tem uma parte prática, uma oficina. Hoje está se realizando uma oficina lá, onde nós dividimos a turma em grupos de trabalho, e cada um com a incumbência de realizar, né, uma proposta de projeto dentro da metodologia proposta, tá? E que está muito alinhada com os projetos que são direcionados para as agências do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, FINEP, CNPq, e também para o BNDES. Então, esse curso, ele hoje está sendo realizado de forma quadrimestral. Então, esse trimestre agora temos um, no final de junho vamos ter outro curso, tá, e assim por diante. E também a BIPT agora está também customizando esse curso para atender algumas instituições, né, e aí seria na modalidade in company. Então, a BIPT também está aceitando propostas desse curso na forma in company. E temos outros cursos em gestação, né? O curso na área de gestão da inovação, atualização sobre o marco legal da inovação e outros demandados pelos associados a partir da pesquisa que a gente deverá realizar ainda esse ano. Vale lembrar também que um dos eventos marcantes da BIPT é o nosso congresso, que se realiza a cada 2 anos. Nós tivemos agora, no último congresso, realizado agora em agosto, em Brasília, na sua 7ª edição, 222 participantes inscritos, 18 conferencistas, palestrantes e debatedores, inclusive palestrantes internacionais, 39 trabalhos técnicos científicos apresentados, e contamos com o apoio de 11 patrocinadores e 6 apoiadores diretos para o Congresso. Para vocês terem uma ideia da relevância desse Congresso, a cúpula do Sistema de Ciência e Tecnologia no âmbito federal esteve todinha presente ao Congresso.
Então, e foi muito, digamos, foi muito bem avaliado. O que estamos projetando? Então, a BIPT, com aquela perspectiva de estar sempre alinhada e perseguindo as metas estabelecidas no seu planejamento estratégico, nós estamos agora trabalhando, tá? É um programa, um serviço que está sendo estruturado na BIPT, que é o Sistema Operacional de Monitoramento e Avaliação. O que consiste esse sistema? É uma base de dados destinada a oferecer informações relevantes acerca do perfil de atuação dos nossos associados. E essa base vai estar conjugada com uma rede de relacionamento com o objetivo de viabilizar o apoio ao setor produtivo em algumas áreas, tipo atração de clientes e parceiros, prestação de serviços qualificados, difusão e transferência de tecnologia e promoção de negócios. O objetivo desse sistema é agregar valor às atividades e à missão dos nossos associados. Um outro projeto que também está em gestação na BIPT, o Fórum ABIPT de Inovação. Tá? É o Fórum de Articulação em Rede em âmbito regional, com o objetivo de mapear as necessidades dos associados que atuam em cada região. E esse fórum ele vai ser operacionalizado com o apoio dos nossos vice-presidentes, que são vice-presidentes nós temos um vice-presidente para cada região do país, tá? E eles vão estar nos ajudando a articular e mobilizar nossos associados em âmbito regional. Quero destacar que esses projetos que estão em gestação, eles dependem, obviamente, de recursos financeiros, da alocação de recursos financeiros por parte das nossas agências, né? Aqueles tradicionais apoiadores da BIPT, como o FINEP, CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, desse tipo. A ideia é que esse fórum aconteça uma vez por ano em cada uma das 5 regiões do país. Um outro serviço que também está sendo estruturado, eu diria que está quase que pronto, dependendo apenas da aprovação do Conselho, é a prestação de assessoria técnica aos nossos associados no que tange às oportunidades de fomento e apoio financeiro. Tá? A gente sabe que estão sempre saindo editais aí, agora mesmo saiu o edital do CT Infra, onde no curso lá tem várias dúvidas em relação a esse edital, e surgiu um momento oportuno de a gente poder esclarecer essas dúvidas, mas a ideia é que a gente tenha uma ferramenta que possa estar apoiando os nossos associados à distância, prestando esse tipo de assessoria à distância aos nossos associados, no que tange aos editais que estão em curso no país. E um outro projeto que nós estamos buscando revitalizá-lo, né, porque ele já existia, mas agora revitalizado, incorporando a vertente da inovação, é o OTG, que agora, antigamente era OTG e agora passou a se chamar OTGI, porque ele abarca não só a gestão, mas abarca também a vertente da inovação. Então, a ideia é proporcionar aos associados e parceiros um espaço que possa aglutinar competências em tecnologias de gestão e inovação. Tá? Atuar na prospecção e disseminação de informações sobre modelos de tecnologias de gestão existentes e que possam melhorar a melhoria do desempenho das EPDIs. Contribuir para a divulgação e para o desenvolvimento de indicadores que possam subsidiar o processo de avaliação dos modelos de gestão, acompanhar e divulgar a execução das políticas de inovação, incluindo aí os aspectos regulatórios, o marco legal, né? E oferecer, né, através de redes, que a gente vai promover a constituição de redes de informação, para justamente atuar nessas duas vertentes de uma maneira mais eficiente e procurando sempre compartilhar informação com todos. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Eu fico à disposição para perguntas, questionamentos, e agradecer. Muito obrigado aí pela atenção. Está aberta as perguntas para o 4º painel. Nenhuma pergunta? Ok. Obrigada. Agradecemos ao palestrante.